and back up to that first step. That isn't collapsed too far, but it's adequate to get back up. That's one small step for man, one giant leap for mankind. Maravilhoso, né, esse vídeo, que legal. Um pequeno passo para o homem, um grande passo para a humanidade, muito lindo. Olá, seres humanos desse universo sem fronteiras, aqui quem nos fala é Cláudia Medeiros, também conhecida como Cláudia Raios, do canal Mais Que Raios. E Mais Que Raios hoje está aqui para falar com vocês sobre a super teoria de conspiração a respeito do cinturão de radiação Van Allen. Nós conversamos sobre isso no programa do Ciência Sem Fim, com o Sérgio Sacani lá, né, na semana passada, na sexta-feira. Se você ainda não assistiu esse vídeo, eu vou deixar aqui um link para vocês poderem assistir. E nessa discussão a gente falou um pouquinho só sobre o cinturão de radiação Van Allen e sobre as pessoas acreditarem que o homem não foi à Lua porque não atravessou esse cinturão de radiação. Então hoje a minha proposta é trazer aqui para vocês toda a história, como ela aconteceu na época, explicando e mostrando para vocês fatos, relatos, artigos e documentação a respeito disso. Será que o homem foi para a Lua ou será que esse cinturão de radiação Van Allen foi uma barreira intransponível? Então, se você quer saber mais sobre isso, fique nesse vídeo até o final, dê o seu like, compartilha. Se não gostar, pode dar um dislike também, eu aceito. O que importa é a interação com vocês para poder entender se o que eu estou conseguindo passar está atingindo o público e se vocês estão entendendo o que eu estou falando, ok? Então, bora começar o vídeo. Vamos lá. Bom, então nossa história começa lá em 1958, quando James Van Allen e seus colegas mandam a primeira sonda, né, Explorer 1, para atravessar essa região acima da superfície da Terra, né, que já era uma suspeita de que existia alguma coisa ali, né, por conta dos estudos a respeito da radiação que precipitava, a respeito do campo magnético da Terra. Então, era uma questão mais de confirmar que existia mesmo uma região e o que será que acontecia nela. Então, quando eles lançaram essa sonda, foi possível, então, medir essas regiões de radiação, tá? Então, essas regiões são como nessa foto, a sonda atravessando duas regiões, sendo uma delas ali com uma densidade maior de partículas, que é mais próxima da Terra, que fica ali até abaixo de 2 raios terrestres, e uma outra que fica entre 3, e pode variar, chegando até a 6 raios terrestres, 6, 7 raios terrestres. Então, no dia que eles mediram, né, eles perceberam, então, essas duas regiões com uma concentração maior de partículas. Então, só para vocês entenderem um pouquinho de como é o cinturão, né, na verdade, então, a gente tem o campo magnético da Terra, e esse campo aprisiona algumas partículas que têm alta energia nessa região. Elas ficam desenvolvendo um movimento circular em torno desse campo, e também indo de um polo ao outro e em torno de toda a Terra. E elas formam uma espécie de donuts, né, como você pode ver nessa imagem, que seriam o que eles chamam de cinturão de radiação Van Allen. Eles têm duas regiões principais, a região mais interna e a região mais externa. Essa animação aí que vocês estão vendo, ela foi feita recentemente com os dados da Van Allen Probes, mas antigamente, lá em 1958, eles já tinham uma ideia de como funcionava o cinturão. Então era assim que eles viam o cinturão de radiação naquela época, né? Essas duas regiões aí que eles chamam de inner belts, que seria o cinturão mais interno, mais próximo da Terra, e essa região mais externa, que seria o outer belt, que é o cinturão mais externo. Como vocês podem observar, existe uma concentração maior de partículas nessa região aí, que seria tipo uma espécie de torus em torno da Terra. Então vocês podem ver que existe uma região de descobertura aí desse cinturão de radiação, que é bem próximo dos polos, né? Tanto do hemisfério norte quanto do hemisfério sul. Então vocês imaginam, eles estão em plena disputa ali pelo espaço e eles descobrem então que eles têm que atravessar um cinturão de radiação, ou seja, que quando eles tentarem colocar o homem no espaço, eles vão sofrer essa restrição, que é mesmo a exposição do homem e até da própria nave a esse ambiente aí, né? Cheio de radiação que pode afetar a vida. E ainda era um trauma da guerra, como as pessoas sofreram efeitos, né, da radiação no corpo. Existia uma preocupação muito grande em não deixar os astronautas passarem por isso. E aí então vocês me perguntam, mas será que o homem foi à Lua? Como ele pode ter ido à Lua com todas essas restrições? E o cinturão, a NASA mentiu? Ele não é uma barreira intransponível? Não foi uma farsa tudo isso? Vamos dar uma analisada nos dados, porque é com isso que a gente conta, tá? Então já era sabido então a existência desse cinturão com essa configuração do cinturão mais interno e do cinturão mais externo. Nós já sabíamos que existiam partículas,
essas partículas, elas tinham um comportamento que era alterado ao longo do tempo com relação a eventos do Sol. Então, esse cinturão mais externo, ele era bastante instável. Conforme a gente tinha um vento solar mais forte, a gente tinha alteração. E foi muito estudado, inclusive, lembrando então que a corrida espacial não era só uma coisa dos Estados Unidos, né? Então a Rússia também estava nessa briga, ela também queria atingir o espaço, né? Então ela também mandava sondas, o ponto de injeção das sondas dela era diferente do ponto de injeção das sondas Explorer. Então eles viam um cinturão de uma outra posição e mediam valores diferentes, enquanto que a Explorer media outros, porque ela estava passando por uma região mais próxima do Equador. Casando os dados, e foi colaborativo, né? Uma questionando a outra, uma tentando melhorar o sistema e mostrar que a outra estava errada ou que a dele estava mais certa, eles conseguiram, então, de verdade, construir o que seria o cinturão de radiação. Que ele tem uma intensidade maior na região mais próxima do equador magnético e tem uma baixa intensidade na região dos polos, chegando a níveis que são aceitáveis para trânsito de um ser humano. Quem estudava o cinturão de radiação tinha que comunicar quem estava fazendo os foguetes para o trânsito lunar. Então, para isso, eles avisaram, olha, se você for lançar um foguete hoje, nas condições que a gente tem hoje, você não vai poder lançar nada que ultrapasse 600 km, porque quando chega em 600 km, o nível de radiação é alto e pode comprometer os equipamentos, as pessoas, então não façam isso. A Rússia também sabia disso, então ela fez o primeiro lançamento do primeiro homem ao espaço, que é o Yuri Gagarin, mas até uma altitude de 324 km mais ou menos, que era uma altitude segura para esse voo dessa pessoa. Eles ainda não tinham como ultrapassar essa barreira de forma segura. Mas os estudos continuam, porque uma vez que é lançado esse desafio, não tem esse negócio de não consigo. Tem esse negócio de vamos ver o que a gente pode fazer. E foi isso que eles fizeram durante os próximos 10 anos, até que chegasse em 1969 e o homem fosse lançado à Lua. Então vamos discutir um pouquinho sobre o que eles fizeram. Tentando entender como e percebendo que essas variações do fluxo de radiação geravam precipitações na atmosfera, luminescências e etc., eles chegaram a propor, e se a gente lançasse uma bomba nuclear, na época já estavam sendo feitos experimentos de bombas nucleares na atmosfera para ver como que se comportavam as partículas, porque existia aquela intenção de, se eu derrubar um satélite deles na hora que eles estiverem, já que todo mundo estava começando a ir para o espaço, como que eu faço para bloquear os sinais de rádio? E eles sabiam que, então, coisas que afetavam o cinturão podiam fazer com que esses sinais fossem afetados. Então, eles imaginaram assim, se a gente lançar uma bomba para o espaço, para uma certa altitude controlada, a gente pode fazer com que essas partículas precipitem, e aí o cinturão vai ficar mais esvaziado. Será que se a gente fizesse isso e a gente conseguisse garantir um certo tempo de esvaziamento desse cinturão, a gente poderia fazer o lançamento de uma pessoa durante esse intervalo? Então, um dos estudos que foram feitos foram esses, de lançar bombas nucleares em diferentes altitudes e ver qual era o comportamento da atmosfera diante dessas bombas nucleares. Então, em 1962, eles lançaram o experimento Starfish, e a Starfish ele foi definitivo para mudar toda a rota de pesquisa que eles estavam imaginando naquela época, tá? Quando eles lançaram a Starfish, ela era uma bomba nuclear que explodiu em cerca de 400 quilômetros da superfície, no Oceano Pacífico. Teve uma detonação de 1,4 megatons, e ao invés de promover a precipitação de partículas no cinturão, ela fez o contrário. Ela aumentou a intensidade do cinturão de radiação. E isso durou por mais 5 anos. Então, eles perceberam que não tinha meio que como controlar esse fluxo de radiação do cinturão e que, pelo contrário, lançar uma bomba nessa altitude podia comprometer mais ainda os sistemas. Porque o que aconteceu? Quando eles fizeram esse experimento, além de preencher o cinturão com mais radiação em cerca de milhões de vezes, aumentou em milhões de vezes a radiação que era antes da bomba, danificaram satélites e ainda afetaram algo do ambiente em torno ali onde a bomba foi lançada. Inclusive, uma parte dessas partículas se precipitaram na anomalia magnética do Atlântico Sul, né, que era uma região mais próxima ali do Pacífico, onde foi lançada essa bomba e que tem a característica de ser penetrável para essas radiações. Tem um vídeo aqui que eu vou deixar aqui no card que a gente fez falando sobre o risco de uma bomba nuclear e como ela afetaria o clima espacial. Então, quem quiser saber mais pode procurar esse vídeo aí. Eles sabiam que com a infraestrutura do próprio foguete e com as vestimentas dos astronautas, eles conseguiriam bloquear até 1 MeV para elétrons e até 10 MeVs para prótons. Então, se eles atravessassem rápido por regiões que possuíssem até esse nível de energia, seria possível fazer então a travessia do foguete com os astronautas em segurança. Para isso, eles elaboraram um plano mirabolante de trajetória translunar, arduamente monitorado com o lançamento de outras sondas anteriores à translunar que fez o pouso, que é a Apollo 11,
para mapear, então, essas posições de injeção. Então, eles não iriam atravessar reto o cinturão, eles iam fazer revoluções e atravessando passo a passo as regiões onde tinha menor incidência de radiação, que não fosse um risco para os tripulantes. Então, as vestimentas devidamente preparadas, o foguete devidamente preparado, agora só precisava fazer, então, o ajuste de órbita. E eles, então, fizeram esse ajuste de órbita com 3 pontos principais de injeção, que faziam com que o foguete atravessasse essas regiões com menor incidência, e elas eram próximas ao polo magnético, que é a região onde a estrutura cinturão de radiação tem uma menor intensidade. Então, nessa foto aí que vocês estão vendo, vocês vão ver 3 pontos vermelhos, que são 3 pontos onde a gente tem uma mudança de injeção do foguete, para ele mudar de posição e ir para regiões mais seguras. Isso aconteceu tanto na ida quanto na volta, porque também era de interesse que os astronautas não sofressem com a radiação na volta, né? Não era só entrar da mesma forma, seria mais controlado. Então, vocês estão achando que eles já chegaram e já lançaram o astronauta no ferro e fogo? Não. Lembrando que entre 1958, que foi confirmada a existência do cinturão de radiação, e foi iniciado, então, o ano, né, da era espacial, onde começa todo mundo a ir para o espaço, até 1969, quando realmente o homem foi para o espaço. E durante todo esse tempo, é uma missão atrás da outra, ali estudando como que eles vão fazer para fazer o homem atravessar, inclusive mandando os equipamentos, e vendo qual era o comportamento dele diante dessa trajetória, diante desse... Então, essa foto que vocês estão vendo aí mostra a intensidade da radiação em diversas regiões, né, para prótons. Então, como vocês podem ver, assim, a trajetória esperada, ela iria colocar o astronauta na menor região de risco, na borda mesmo dos cinturões, que seriam nos limites do cinturão. Se você acha que acabou, você está muito enganado, porque ainda tem, então, quando o homem atravessar toda esse cinturão de radiação, ainda tem a incidência da radiação que vem do Sol. Já era sabido que é um ambiente hostil e que o homem precisaria de uma certa proteção, inclusive quando ele chegasse na Lua, porque a Lua não tem o mesmo campo magnético que a Terra, então ela não iria protegê-lo ao chegar lá. Então, para isso, eles fizeram um estudo de qual seria a posição da Lua quando a nave atingisse o espaço. Qual é o período do ciclo solar, para saber se é um período mais ativo, menos ativo. Então, procurou-se um período menos ativo. Com esse período menos ativo, você sabe que aumenta a incidência de raios cósmicos. Raios cósmicos também podem provocar efeitos em cadeia de radiação. Então, eles fizeram todo um estudo a respeito disso e fizeram a proteção para os equipamentos, tecnologias específicas de proteção para os equipamentos, e também qual seria a posição mais segura para o foguete estar, para a Lua estar dentro da própria magnetosfera da Terra, porque a Lua também atravessa essa magnetosfera da Terra em diferentes fases. Então, a órbita da Lua em torno da Terra vai fazer com que a Lua, uma hora esteja ali entre o Sol e a Terra, uma hora ela esteja na cauda, uma hora ela esteja nos flancos. Então, eles fizeram um propósito de lançar a Lua quando ela estivesse na cauda, ou uma região próxima ali, fazendo com que ela também estivesse dentro de uma certa proteção, que seria a própria magnetosfera da Terra. Então, visto tudo isso, eu devolvo essa pergunta para vocês. Vocês acham que o homem não tinha conhecimento e não estava preparado para ir para a Lua naquela época? Eles fizeram tudo o que foi possível para poder responder a todas as demandas que tinham de problemas na época. Óbvio que os equipamentos não eram tão modernos quanto são hoje. Então, eles responderam na altura dos problemas que eles tinham e foi um sucesso. Inclusive, eles fizeram um relatório final descrevendo passo a passo todos os problemas que eles tiveram e todas as soluções que eles deram para esses problemas. Esse relatório ele foi feito depois das missões Apollo, explicando o que eles encontraram. Por exemplo, na Apollo 12, eles passaram por um flare solar, mas o índice de radiação que os astronautas ficaram expostos não foi muito alto. Então, lá mostra, inclusive, o índice de radiação de cada missão total, que era preciso que ficasse abaixo de 50, que é uma unidade de medida de
de quanto a dose de radiação afeta a saúde do homem. E eles fizeram todas essas avaliações e ficaram muito aquém de atingir qualquer risco para o homem. E que os astronautas, eles não tiveram níveis de radiação maior do que 0,18 rem, enquanto que o que seria um risco mesmo seria a partir de 50 rem. Então, foi extremamente bem sucedido a forma como eles lidaram com isso e como eles conseguiram transpor essa barreira que seria o problema da radiação do cinturão de Van Allen. Eu deixei aqui no link para vocês todos os passos e todas as etapas, todos os relatórios, uma boa parte do caminho para vocês encontrarem informações seguras. Aqui tem, inclusive, a descrição da trajetória que o homem fez para fazer esse trânsito lunar, que seria para atravessar essa borda do cinturão de radiação e depois, na hora de entrar novamente, inclusive com os valores para vocês fazerem, quem tiver interesse e quiser saber mais, entrar em propagadores de órbita e fazer a simulação, quem entende, gosta, ou procurar alguém que gosta, para poder tirar de vez essa dúvida da cabeça de vocês, tá? Aliás, eu acho que depois de ter feito toda essa pesquisa aqui para poder mostrar para vocês, eu mereço um like, né? Se eu não mereço um like, pelo menos inscreve no canal, vai pesquisar tudo isso aí, depois vem contestar aqui que eu aceito, ok? Tamo combinado? Mas eu acho que eu mereço um like, hein? Antes de seguir, eu quero pedir para vocês entrarem no canal, se inscrever, ativar o sininho. Eu não sou muito frequente de publicar, mas vou tentar me esforçar, tá ok? Então, seguindo em frente, eles não fizeram esse estudo só com relação ao cinturão de radiação. Eles também fizeram uma evolução enorme na detecção de raios cósmicos, nas vestimentas, materiais com proteção para radiação. Tudo isso foi uma evolução muito tecnológica a partir da exploração espacial. Esses dias eu estava vendo as pessoas comentando a respeito dessa exploração espacial e como que ela pode não ser como ela pode não ser a melhor forma do uso do dinheiro para resolver problemas no universo. A gente tem problemas próximos que são mais graves, como a fome, a falta de habitação para pessoas e etc. Mas a gente não consegue viver a vida focando em uma coisa só. Então, a gente divide os esforços de forma a encontrar soluções em áreas diferentes para resolver problemas que são problemas que a gente vai viver. Só que imagina se você, como um adulto, estiver pensando apenas no problema que está acontecendo nesse momento. Você tem um filho, seu filho está ali, ele quer aquilo naquele momento. E você sabe que a vida dele não é só aquele instante, a vida dele é um monte de outras coisas. Ela é um sol que pode explodir, ela é um efeito que pode vir a afetar toda a vida na Terra. Então, você precisa ter pessoas trabalhando em fontes diferentes, em frentes diferentes, e essas frentes vão trazer soluções para problemas. Então, a gente tem pessoas hoje que se esforçam para melhorar a condição de vida dos seres humanos, talvez a gente precise cobrar mais delas. Mas a gente também precisa de pessoas que estão fazendo outros níveis de exploração que têm trazido benefícios para a sociedade. E que também podem vir a ser proteções que a gente ainda não espera vivenciar no futuro, mas que pode salvar a vida inteira da humanidade. Tá ok? E será que o homem foi para a Lua? Yes! Sim, claro, com certeza, definitivamente, gente. E não foi uma vez só, não. Foi várias, né? Foi a Apollo 11, a 12, a 13, infelizmente, a gente teve um acidente. A 14, a 15, a 16, a 17, até que chegou um momento em que não tinha mais viabilidade um projeto de exploração lunar para o momento que os Estados Unidos estavam vivendo, né? Ele já tinha conquistado a Lua, ele já tinha dominado essa tecnologia, mas eles tinham outros problemas a enfrentar e este não tinha mais sentido naquele momento. Hoje, a gente tem um retorno a este momento de necessidade dessa exploração espacial. Então, vocês imaginam que hoje a gente tem um desafio, sim, que é ir para a Lua e começar a fazer uma exploração mesmo de minerais, de como seria se a gente precisasse desenvolver uma cultura em outro lugar. A Lua é um laboratório, acaba sendo, e a gente tem uma tecnologia mais desenvolvida. Algumas pessoas argumentam que mas se ele foi naquela vez com tanta facilidade, o que vocês viram que não foi nada fácil. Por que eles não continuam indo? Por que eles não vão agora? Primeiro, porque se a gente vai construir uma missão para a Lua e a gente vai levar uma tecnologia para lá, e a gente hoje tem muito mais tecnologia, câmeras, um monte de coisas que a gente pode fazer lá, para que eu vou apressar uma missão sem construir ela de uma forma boa e que um voo vai levar um equipamento e uma coisa bem legal, bem estruturada, para fazer mesmo, para ser efetivo esse trabalho, né? A gente não fica lançando as coisas aleatórias assim, não é tão simples fazer um lançamento com uma pessoa para a Lua
Se você tem um objetivo, então a gente tem que construir isso com as tecnologias que a gente tem hoje, que são bem diferentes daquela época. O motivo é diferente, o foco é diferente. Então, a ideia é que isso vai sim ser mais elaborado. Mas, uma notícia boa para vocês é que a gente já tem tudo isso em vista, tá? Então, a última GEO que eu participei, que foi em 2019, eles estavam lançando a missão Artemis, que é a missão do homem à Lua e além, tá? Então, a propósito que eles tinham é essa primeira fase, que seria o homem voltar à Lua, e já voltar com experimentos, já voltar com coisas novas. E não vai ser uma missão de ida, só uma ida e uma volta. São várias missões, são várias etapas para fazer a construção do primeiro módulo lunar. E depois, além, que seria você criar um ambiente propício para que a gente utilize esse ambiente como entrada para o espaço. Então, é uma missão de muitos anos, envolve muitas pessoas. Provavelmente, a gente já vai estar velhinho quando a gente vê uma boa parte desse resultado. Mas é assim que funciona a ciência, com segurança para os seres humanos. Então, lá atrás, vocês viram, demorou mais de 10 anos para eles conseguirem entender tudo isso. Hoje a gente já entende uma boa parte disso, mas a gente tem outras tecnologias, a gente quer fazer uma coisa muito além, a gente quer ir mais à frente. Então, está sendo construído passo a passo todas essas etapas para que a gente faça com sucesso. E a nossa próxima missão é a Artemis, tá ok? Então, eu conto com a torcida de vocês e também a investigação de vocês para poderem entender melhor os processos antes de sair julgando o trabalho das pessoas, dizendo que não funciona, não é certo e tal. Tem informação na internet, a NASA não é uma instituição fechada, tá? E não é só a NASA. Se você pensar por que a Rússia não contestou a NASA quanto à ida na Lua, é porque ela sabe que foi, porque foi mesmo. E, inclusive, outras nacionalidades que hoje, já, por exemplo, a China já conseguiu até colocar também missões lá, é uma questão de tempo para ela também fazer a própria missão lunar. Então não existe, essa teoria da conspiração é infundada. Mesmo que seja numa época em que parece que a gente não tinha tanta tecnologia, a gente tinha conhecimento suficiente para fazer isso. E as respostas e todas as informações estão aí. Teve um museu itinerante que passou aqui por São Paulo, que fez uma exposição sobre essa missão Apollo. Nesse museu eles mostraram, inclusive, os negativos das fotos e também os objetos obtidos lá. Muitas pessoas falam a respeito da bota do astronauta, que ela é diferente da bota da roupa do astronauta, só que existe uma roupa que o astronauta veste, que é um macacão, e existe um equipamento que ele precisa colocar no pé para ele andar na Lua. Então são duas coisas diferentes, né? Então quando você vê a pisada do homem na Lua, é um formato. A da roupa que ele costuma usar, com a bota que ele costuma usar, é outro. Então, você precisa primeiro buscar informação antes de sair julgando aí. É o que vocês veem na internet, tá? E eu espero que antes de vocês saírem por aí questionando sobre as coisas, que busque sim informação e nos lugares certos e de qualidade. Às vezes, investigar isso é um pouquinho complicado e às vezes a gente tenta fazer análise baseadas no senso comum ou no nosso senso. E o nosso senso, ele pode ser falho. Os nossos sentidos, eles podem ser falhos. Às vezes a gente pode achar certas coisas que hoje a gente precisa de acessórios e outras coisas para entender. Então, eu sugiro que vocês, quando tiverem dúvidas, busquem informações com as pessoas certas, nos lugares certos, tá ok? Então, fica aqui a dica. Não se esqueçam de se inscrever no canal, acompanhar a gente aqui, dar o feedback de vocês. Se gostou, dá um like. Se não gostou, dá um dislike, faz comentário e vamos continuar essa discussão. E para quem tiver mais interesse, eu tô deixando todos os links aqui nos comentários. Busca informação, entra lá, pergunta, procura o nome do cientista que falou isso e vai atrás e corre. Busca informação no lugar certo, ok? É o nosso combinado. Então, um abraço e tchau, até a próxima.